Começando então o terceiro episódio do Rabiscos. Quem disse que a gente ia chegar tão longe, hein? E a gente tá chegando, hein? A gente tá cumprindo a meta de um episódio por semana, apesar da agenda super louca. Tá tudo atribulado, né? Tá, a agenda tá super louca, mas a gente tá dando conta de cumprir isso, de vir aqui bater esse papo, e é quase terapêutico, Vamos fazer né? Quase curativo. Fazer a apresentação formal então, né? Eu sou o Tadeu Rodrigues. Eu sou a Jéssica Malvina. Que às vezes alguém tá ouvindo só esse terceiro episódio. Às vezes a pessoa pegou ali a cabalística, vai ouvir logo o número 3. Não vou ouvir o primeiro e o segundo. Ô, Jéssica, você virou youtuber, então? Agora eu sou youtuber, eu aceitei esse destino na minha vida, inspirada por você, que é instagrammer e grava vídeos nos stories loucamente. Eu vou ser vlogger, e é possível que eu fale de literatura, de corpo, enfim. Falando em corpo, coisas. Você tá com curso, né? Como é que tá o curso? Sim, eu tô com um curso que chama Meu Corpo, Minha Biografia, e eu tô indo pra terceira semana do curso. Tá sendo bem legal fazer o curso. Igual eu falei que o podcast é curativo, acho que fazer o curso também é um processo meio terapêutico, assim, porque eu me ouço, né, falando quando eu tô gravando as aulas e preparando o material, tem sido bem legal. E você tá com previsão pra estender aí o curso? Não estendo porque é fechado, né, os módulos são fechados, mas talvez eu faça uma segunda temporada, né, legal. Talvez eu abra pra uma nova turma. A gente tava até falando essa semana que eu acho pra caramba que você tem uma representatividade muito forte, né? Você levanta bandeiras, né? A gente sabe disso, que a gente conhece, eu te conheço mais próximo. E é legal isso, porque a internet não possibilitaria isso, sem a internet não seria possível isso há alguns anos, né? E hoje você consegue falar para um monte de gente que às vezes está trancado. Hoje a gente vai falar sobre temas espinhosos, mas às vezes a pessoa está trancada em casa com medo, com vergonha do corpo, com medo de sair à rua, ou com medo de se enfrentar, de se colocar, e eu acho que isso acaba sendo essa válvula de escape aí. Sim, é por isso que eu brinquei, que eu falei que eu aceitei meu destino, mas é que é um processo de descobrir a própria voz e de fazer essa voz chegar a um número maior de pessoas, né? E aí eu relutei muito pra pensar nisso, pra ter um canal, porque eu sou muito crítica, né? Embora não pareça, mas eu sou muito crítica comigo mesma. Então, eu sempre acho que não tá bom, eu sempre acho que a qualidade não tá ok, eu sempre quero fazer o melhor, e aí isso me trava muito, porque eu sou muito perfeccionista também, né? Então eu sou geminiana com ascendente em virgem. Então eu caos, porque eu quero fazer tudo, mas eu quero fazer tudo perfeito. Tudo bem, né? Então é meio caótico esse processo. Mas eu acho que é bem isso, assim. E aí pensando que eu sou jornalista, eu sou comunicadora, né? Eu tenho isso por profissão e gosto de fazer isso. Seria ingrato se eu não compartilhasse um tanto dessa vivência, já que muita gente vem até mim e pede dica, enfim, pra conversar. Então acho que vai ser bacana o canal por isso. E quem não conhece, o Margens é um site muito massa de literatura. Agora a Jéssica gravando os vlogs, a gente tava conversando em off aqui, vai ficar bem legal, que a gente vai jogar os podcasts lá, vai ter os vloggers, né, os vlogs da Jéssica, e a gente também tem um material bacana de entrevistas, né, que a gente fez uma série de entrevistas pro Margens também, na Flipossos, né, nós conversamos com a Joana Maranhão, com a Riane Leão, com o Cobra, com o Lucão, quem mais? Sim, com a Giovanna Madalosso, com a Gisele Mirabai, com o Dexter. O Dexter, com o moçambicano Dani. O Dani Vambiri. A gente conversou com muita gente legal. Então tem material muito legal lá. Vocês ficam de olho aí que logo vai montar as entrevistas aí que a a gente fez. E o Tadeu é um ótimo entrevistador, né? Nada, você gosta de conversar, né? Eu sou meio exibido, eu acho que né? Você fez o... Não, você não é exibido. Eu acho que você gosta de conversar. Acho que você fez o podcast só pra gente vir conversar toda semana sobre literatura. É verdade. É bom que no podcast pode repetir roupa. Gente, é maravilhoso, porque eu tô acabada. Se a pessoa que tá ouvindo ela não sabe como eu estou acabada, mas eu tô acabada. Só o Tadeu tá vendo como eu estou acabada. Eu já falei isso da outra vez. O podcast faz bem pra gente, né? Porque é um momento que a gente para pra bater papo, né? E sim, é muito legal isso. Fala que a gente gosta. Tem muito a ver com o que a gente vai falar hoje, né? Que essa questão da gente falar, da gente se encontrar, da gente saber que a gente tem um amigo, saber que a gente tá sendo ouvido, né? Sim. Jéssica, o que você está lendo antes da gente continuar o nosso papo, pra manter a nossa tradição? Eu tô lendo o livro da Carola Saavedra, que é o Com Armas Sonolentas. Com Armas Sonolentas? Com Armas Sonolentas. É um livro que saiu agora pela Companhia das Letras, ele é um lançamento e é um livro muito bom, conta a história de 3 mulheres que tem uma ligação, mas isso eu já acabei de dar um spoiler aqui, né? Mas ela conta a história de 3 mulheres, e são 3 mulheres aparentemente distintas,
e que tem as vidas marcadas de maneiras semelhantes, e acho que é tudo que eu posso falar, mas é um livro muito bom, tem muita poética na escrita, a gente fica curioso muito o tempo todo do livro para saber o que acontece. Para mim é um livro muito maduro, e é um dos grandes, assim, uma das grandes revelações desse ano. Não revelação porque a Carola já escreve, mas acho que é um grande presente esse livro desse ano, assim. Acho que Legal. Um dos bons livros que eu li esse ano, esse da Carola tá entre eles. Tá acabando já, não? Já tô perto do fim, assim, porque prende muito. Ah, legal. Eu tô lendo um que eu tô curtindo muito. Eu gosto muito de livro de Segunda Guerra Mundial, né? E a editora Leia lançou um livro, A Mente de Adolf Hitler, do Walter Langer, que foi um psicanalista contratado pelos Estados Unidos no meio da Guerra Mundial, da Segunda Guerra Mundial, para fazer um estudo psicológico do Hitler. E um estudo que compreendia análise de material, conversar com algumas pessoas que estiveram próximos a Hitler, porque ele não poderia, é evidente, fazer uma consulta ou fazer consultas psicológicas com Hitler. Esse material é um material real que ficou arquivado aí em arquivo secreto, que foi divulgado recentemente. A editora Leia comprou aí os direitos no Brasil. A editora Leia é portuguesa, né? Não, na verdade, a editora, ela tem uma sede em Portugal, mas ela tem uma sede no Brasil. Tem, né? Eu até queria mandar um beijo pro pessoal da editora Leia, porque esse ano... Leia, eu tô falando Leia. Mas muita Leia. gente confunde. Porque esse ano eles fizeram um projeto super legal, e aí, entre as pessoas que eles convidaram, eles me convidaram pra conhecer a sede no Rio de Janeiro, então a gente passou um dia lá, foi muito massa. É verdade. E eles apresentaram vários títulos, entre eles esse que você acabou de citar. E é um título muito curioso, eu fiquei com muita vontade de ler, eu ainda não pedi o livro, mas agora que você falou que você tem, você pode me emprestar, claro, e de repente eu posso pedir um pra sortear. É um puta livro, A editora Leia faz livros ótimos, livros muito bons, eles me mandaram alguns, estão na fila de leitura, assim como os que eu ganhei quando eu fui lá, mas tem livros ótimos, assim, é uma editora bem bacana mesmo. Inclusive eles trouxeram um autor pro Flipostos, que é o João Pinto Coelho, que é um português que também fala sobre guerra na obra dele. Sim, a gente entrevistou ele, vai estar nas entrevistas em vídeo. Vão estar nas entrevistas em vídeo. E, cara, é muito legal, é verdade. João Pinto Coelho é um cara muito bacana. Tem uma história de vida muito legal, né? Sim, ele sofreu uma perseguição, né, com o livro dele. Então, acho que é um nome que a gente merece conhecer. É um nome ainda pouco difundido no Brasil, mas que ganhou o Prêmio Leia em Portugal e que tem 2 obras lançadas aqui no Brasil. Vale muito conhecer, que uma é Os Loucos da Rua Mazur, que foi a que ele lançou no Flipostos, e ele tem também o Perguntem a Sarah Gross, que é bem legal também. É o primeiro, também sobre guerra. Eu fiquei meio assim com esse livro só, esse que eu tô lendo, da Mente do Hitler, porque o prefácio do Eurípides Alcântara, que foi editor-chefe da revista Veja, eu já não gostava muito de algumas coisas que eu lia dele, mas eu venci isso, não falei, só não li o prefácio, realmente não li. Fui direto para a história e estou me surpreendendo bastante. Eu acho que o Murilo Carvalho aqui de Poços, ele publicou pela Leia, né? Ele publicou, que é o Rastro do Jaguar, que é um livro excelente. Ele ganhou um prêmio, inclusive, lá fora. Sim, ele ganhou um prêmio. É um livro muito bom. É muito bom. Eu ganhei dele, inclusive. A gente teve um encontro uma vez, eu troquei livro com ele, foi muito legal. Eu li esse livro, vale a pena conhecer. Ele também foi o escritor homenageado ano passado no Flipostos como escritor sulfuroso. Ele está escrevendo atualmente a biografia do Sérgio Reis. Olha que legal, não sabia não. Biografia autorizadíssima. Biografia. Contrariando o Chico Sá, que é um cara que eu gosto, mas que abomina biografias, porque ele fala que tem a síndrome do herói nas biografias, mas eu gosto muito de biografia, apesar disso, porque eu acho que a gente precisa às vezes de heróis, a gente precisa de idealizar para ser salvo da realidade que é tão às crua, vezes massacrante. Agora a gente, não sei se esse episódio vai estar, a gente está gravando agora em setembro, 19 de setembro, não sei se ele vai ao ar em outubro ou não, mas agora setembro tem o Setembro Amarelo, né? Sim. Que é essa discussão a respeito da prevenção do suicídio, e eu acho que é inevitável a gente não falar aí de alguns nomes, né, que impactaram a literatura e a arte em geral. Podemos falar desde do Goethe, né, com o sofrimento do jovem Werther, da Sylvia Plath, que também discutiu-se muito suicídio na época que ela se matou. A série de TV 13 Reasons Why, que é da Netflix, que muito se falou. Como que você vê esse cenário artístico dialogando com a realidade quando fala de suicídio?
Só fazendo um adendo que acho que é importante a gente falar disso o ano todo, né? Então, ainda que a gente consiga botar o episódio no ar, não seja mais setembro, seja outubro, mas por que a gente não pode falar disso em outubro, né? Eu acho que é sempre um tema que a gente merece, enfim, falar sobre isso. Você acha que influencia? A literatura influencia? Porque muitos falam assim, 13 Reasons Why lançou e, nossa, isso tá estimulando o suicídio de adolescentes ou não? Então, eu não sei sobre isso, porque no jornalismo existe um código de ética em que não se divulga mortes por suicídio, exceto quando são pessoas, enfim, que têm uma relevância pública muito grande, né? Sei lá, o presidente se matou, enfim, casos desse tipo, mas não costuma se divulgar por conta de estudos que dizem que as pessoas se matam mais quando isso é divulgado. A gente não sabe porque realmente a gente não divulga, né? Mas conversando com alguns amigos, acho que foi semana passada, eles me disseram que esse estudo é um estudo muito antigo e que existem estudos que refutam isso, que falam que a gente tem que falar sim sobre suicídio, porque isso ajuda a prevenir. Então eu não sei se a gente tem que falar sobre suicídio ou se a gente tem que falar sobre o que nos aflige, enfim, o que previne, né? Mas eu queria te perguntar, porque você tem um livro que trata disso, né? Tenho, verdade, Entrelaçados. Nossa, eu nem lembrei disso. Engraçado, né? Quando eu escrevi o Entrelaçadas, né? Pra quem não conhece, quiser procurar na internet aí, inclusive tem uma matéria do G1 que a Jéssica fez. Sim. Lindíssima matéria. Só não gostei da foto, estou horrível na foto. Gente, é impossível ficar horrível na foto, porque é gata, né? Modelo. Mas não sou modelo. Mas, quando eu fui escrever Entrelaçadas, eu tive um amigo que se matou, o Marcos Scheres, não é segredo para ninguém, quem me conhece sabe da proximidade que eu tinha com ele. E eu queria falar sobre suicídio, e eu queria escrever sobre suicídio não para dar lição de moral, não para prevenir suicídio nem nada. Eu queria contar uma história, e essa história se passa num ambiente que ocorre o diálogo com o suicídio na vida de 3 mulheres, da Helena, da Valentina e da Carmen. E o processo de escrever o livro foi mais doloroso do que quando eu coloquei no papel. Porque quando eu coloquei no papel, eu tentei deixar a história tranquila de ler, não uma história tensa, nem uma história depressiva. O meu laboratório foi pior, porque eu li muitas cartas suicidas, eu participei de grupos de sobreviventes do suicídio, eu conheci pessoas incríveis que me ensinaram outras visões que eu tinha, eventualmente que não é necessariamente o suicídio vem de uma depressão, pode ser considerado um jeito legítimo de querer morrer, discussões que envolvem sim aquela dor momentânea que a pessoa quer acessar, né? Ela quer acessar a dor naquele momento, né? E não necessariamente acabar com a vida, não ter... A gente vê casos hoje na internet, até com as exposições pornográficas de meninas, de meninos novos se matando por conta disso. E quando eu vi a série, a 13 Reasons Why, e começou-se a discutir, eu até fui atrás de dados estatísticos aqui, e eu consegui levantar umas coisas legais, que a Época divulgou, a revista Época, com as suas ressalvas, divulgou isso, teve um aumento de 19% após a Netflix lançar a história, né, da Hannah Baker, que é a personagem principal, nos temas de estratégia de prevenção. E 90% dos adolescentes e jovens adultos brasileiros que foi entrevistado, com uma entrevista pedida até pela Netflix, disseram que a série ajudou a entender que as suas ações podem ter impacto na vida de outras pessoas. 90%. Então, pessoalmente, eu gosto muito da série. E quando eu assisti, porque acho que todo mundo, né, sem exceção, já passou por algum episódio de suicídio. Ou que tentou se matar, ou que quis, viu, né? ou que teve alguém próximo que se matou. E é muito triste. E aí, quando eu vi a série, né, não é spoiler, porque o primeiro episódio a gente já sabe que a Hannah se mata, mas quando de fato ela consuma isso, e aí a Netflix não poupa ninguém na cena, né, mas dá um desespero muito grande, porque dá vontade de que o roteiro mude, que tenha um plot twist, que tipo, sei lá, não dá morreu, vontade de voltar e falar, não faz isso, que bobagem, tipo, fala com alguém sobre o que tá acontecendo com você. E aí pra mim fica muito claro, assim, talvez porque eu não seja mais adolescente, né, acho que quando a gente é adolescente tudo é potencializado, mas ela não conversa com a família sobre o que aconteceu, enfim, ela não conversa com várias pessoas que queriam ela viva, né, e aí, assim, todo mundo sofre tanto com a morte dela, e as pessoas não entendem o porquê, ainda que ela tenha deixado os 13 porquês, as pessoas não entendem por que
que ela fez isso. E tem muito que a gente vê que as pessoas, quando elas se matam, elas não querem de fato morrer, mas elas querem interromper a dor que elas estão sentindo. Então, eu acho que sim, falar sobre isso, talvez respondendo a pergunta que eu não consegui responder agora há pouco, eu acho que falar sobre isso... Aqui, não fala. Mas falar sobre isso eu acho que é importante. Eu acho que é mais importante falar do que manter esse segredo. Eu não acho que divulgar a morte de alguém ou a forma como essa pessoa morreu, se é uma pessoa anônima, vai melhorar em nada a sociedade. E aí eu acho que o jornalismo nesse ponto tá muito correto, porque não faz sentido nenhum você divulgar isso. Não, de verdade, não é notícia, não é relevante, não muda nada, não acrescenta nada positivo. Porém, você pode fazer matérias como essa da época, tipo, pegar o número de pessoas que ligaram para o Centro de Prevenção de Suicídio, pegar o número de pessoas que falam sobre isso, o número de suicídios evitados por conta de alguma coisa. Usar isso pro bem, né? Usar isso pro bem. Eu acho que a gente sempre pode usar a informação que a gente tem pro bem. E acho que mas aí voltando pra literatura, eu não acho que a literatura influencia. Eu acho que a gente tem muito aquele mito do escritor que é maldito e que é depressivo e que fica trancado numa torre e que sofre muito, que é perturbado, tipo Hemingway, tem toda aquela história, enfim, e aí no final ele se mata, mas eu não acho que isso seja romântico, que isso seja... Eu acho que quando a pessoa é ligada às artes, normalmente ela é mais sensível, e aí por ser mais sensível, ela tá mais suscetível a sentir muito mais, né, ou pro bem ou pro mal, até por uma questão, tipo, ela cria quando ela tá, sei lá, na fossa, também tem esse mito e tudo mais, mas eu não acho que seja uma obrigatoriedade nem nada. Tem um dado também que fala que as mulheres, né, as escritoras se matam mais, né, que todas as escritoras que tiveram um destaque se mataram depois, morreram muito jovens, tipo Ana Cristina César mesmo, foi uma mulher que morreu muito jovem, que se matou, né, e é muito triste isso, também, assim, eu acho que no fundo, eu acho que é triste, eu acho que esses escritores não desfrutam do que eles mesmos produziram, mas também não dá pra julgar, né? Se eu puder deixar esse recado, eu vou falar que são pessoas que são importantes, né? Victor Heringer, que a gente comentou dele no primeiro episódio. Então, acho que... Grande Victor, sim. Acho que se tiver alguém que estiver ouvindo a gente, que seja escritor e que tenha essas ideias, fale com a gente. Tipo, procura ajuda, fala sobre, né? Fale sobre. Pode ligar pra gente também, inclusive, claro, aqui do podcast. Pode falar com a gente, porque são pessoas que têm obras e coisas tão legais e que falam coisas tão importantes e que salvam tantas pessoas, né? Acho que a literatura salva tantos minutos da gente que a gente não quer que o nosso escritor preferido, enfim, ou que qualquer escritor se mate, né? Até quando eu escrevi Entrelaçadas foi bem isso, assim. Eu tive esse receio de falar sobre suicídio, de ter medo até de influenciar alguém que estivesse depressivo, piorar a situação, mas eu acho que no final das contas eu consegui escrever uma ficção que não tem esse diálogo. Até a série, Os 13 Porquês, o escritor é baseado num livro, né, do Jay Asher. Inclusive ele estava, se eu não me engano, foi até denunciado também por abuso, aí, alguma coisa assim, ou investigado, ele até foi expulso de uma sociedade de escritores. Nossa. Aí foi porque ele não participou, acho que efetivamente, da produção da série, né, que é da Diana Sun e o Brian York, que são os showrunners, mas teve esse fato. Até não é de hoje, né, a gente falou aqui do Goethe, com o sofrimento do George Vetter, final do século XVIII, né, quando teve a publicação desse livro, o Goethe, eu amo esse livro, eu sou apaixonado, eu li ele umas 3 vezes já, que são cartas, né, que o Vetter escreve para o narrador, né, e falando do amor que ele tem pela Charlotte, um amor impossível, irrealizável, que ela tem aí uma promessa de vida com o Albert, né, que não pode viver esse amor com o Werther, que a vida perderia o sentido sem ela, né, e esse livro, ele narra um suicídio, né, do escritor que não vê mais motivo para viver sem ela. E tanto é que teve uma onda de suicídio na época na Alemanha, e até hoje a psicologia chama essa onda de quando você divulga o suicídio por contágio, o suicídio copiado, que eles chamam, de efeito Werther, por conta dessa onda. Então não é uma coisa de agora, é uma coisa que sem dúvida aí existiu, né? O Goethe, para quem não conhece, eu acho que vale muito a pena.
tem o Fausto, né, que é o livro dele, Sim. uma hora grande obra, mas o Sofrimento do Jovem Werther é fantástico e eu consigo ler completamente despido de ideações suicidas, mas eu não posso falar nunca por mim. Então acho que isso que você falou é muito importante. A gente pode falar sobre, deve falar sobre, e por que não falar sobre sempre, né? Sim, mas é curioso isso que você fala, porque a maneira como... eu não li o livro, mas a maneira como você está falando aqui dá a sensação de que é um suicídio romantizado, né? E aí eu acho que o problema é justamente esse. Quando você romantiza o suicídio, tipo Romeu e Julieta é uma obra que romantiza o suicídio, a morte, tudo mais, parece que você vai amar pra sempre. E aquilo cria-se um imaginário de que aquilo pode ser uma solução. Diferente da 13 Reasons Why. Total. Não é romantizado. Chama atenção sobre, mas não é romantizado. Tanto que impacta, tipo, a pessoa que tá pensando em se matar, ela não se mata porque ela entende. Tipo, ela vê tudo que a Hannah perdeu na vida por ter se matado tão jovem. Concordo, né? É uma boa observação. Tanto que na época que você falou do efeito Werther, tinha muito pessoal que se matava com um livro, assim, junto com o livro, com ele encontrado o livro. Então, porque romantiza-se isso, né? Acho que. Eu não li essa obra, mas, por exemplo, Romeu e Julieta eu li, então, tipo, é extremamente romantizada a forma como aquele amor se dá e como, né, eles acabam morrendo em nome daquele amor e de uma maneira que é uma maneira suicida também. Né? E é engraçado que quando eu comecei a ler as cartas suicidas para escrever meu livro, Entrelaçadas, eu fiz tem até uns estudos, eu peguei até uma tese de mestrado de um aluno da USP, que levantando os motivos e é muito ligado ao amor, ao financeiro, ou a dor, ou querendo provocar uma dor no outro. Olha que coisa curiosa. Eu quero deixar o outro em maus lençóis, quero fazer com que o outro sofra. Que você quer transferir a dor que você tá sentindo para outra pessoa, né? Então você fala, se eu morrer, ela vai sentir minha falta. Só que assim, você não vai estar aqui para ver, verdade, né? Então, mas é isso, é romantizado, de fato, é eu acho que a gente não pode deixar de falar sobre qualquer tema. A gente conversou sobre isso já, acho que aqui no podcast mesmo. Não podemos ter medo de falar sobre qualquer tema na literatura, senão a gente vai começar a se autocensurar, censurar algum tipo de tema que a gente possa querer falar, né? Sim, não, eu acho que a gente tem que falar, e esse é um tema que é extremamente importante. Eu acho que a gente tem que falar não só na literatura, mas na vida, né? Então acho que é sempre importante que a gente fale, sim, sobre isso. Até pegando o gancho aí do livro, né, que os 13 Reasons Why foi baseado num livro, a gente começou a ver também uma série de livros aí sendo pensados para séries, né, para filmes, e isso não é de hoje, isso é de sempre, né? Quando você gosta muito do livro, você fala assim, nossa, quero muito que esse livro... Até um livro que você me indicou há uns 3 anos, A Casa do Céu, da Amanda Lindhout. Ele vai ser um filme? Tem um direito autoral para a Oprah. A Oprah comprou os direitos autorais, e eu vi, não na grande mídia, mas eu vi na submídia, na mídia pequena, comentaram que inclusive já estavam começando as gravações da Casa do Céu. Quem, inclusive, quiser ler, vale muito a pena. Foi um presente incrível que você me indicou. Foi um dos melhores livros que eu li, o da Amanda Lindhout. Ela, nossa, é maravilhoso, né? Porque é um livro sobre viagem, é um livro sobre liberdade, sobre ser mulher, sobre fundamentalismo religioso, sobre terrorismo. É muito bom o livro, vale muito a pena. Não vou falar mais porque eu sou louca pra dar spoiler sem querer. Então, mas leia, chama A Casa no Céu. É um livro muito bom. É um livro que eu gostaria de ver. Engraçado até, é um livro que eu gostaria de ver com medo, porque às vezes o livro vira filme, vira série e fica ruim. Sim. Quando eu li O Quarto, que depois virou o filme O Quarto de Jack, mas o livro O Quarto, que é da Emma, que eu fiquei extremamente incomodado. É um livro muito bom, mas eu fiquei incomodado com alguns pontos porque é um livro narrado por uma criança, que é pelo Jack. E o Jack é uma criança inteligente, mas me incomodou o jeito de escrever, porque a autora até inteligentemente manteve os erros que uma criança comete ao escrever. Sim. E tal. Só que ao mesmo tempo com que eu vi os erros gramaticais ou de concordância na fala, era uma criança muito profunda para quem estava trancado num quarto. Então ela emprestou muito a sensibilidade da escritora para isso. E no filme eu não vi esse problema. No filme meio que resolveu isso, porque o filme, como é narrado, você está vendo, né, a história. Então eu acho que foi uma adaptação de sucesso, assim. Sou muito reticente quando eu vejo um livro que eu gosto virar filme ou virar série. Mas esse Quarto Jack, eu acho que valeu a pena. Você assistiu? Curiosamente, eu não li o livro, mas eu vi o filme. Eu não sabia que tinha um livro. Mas eu gosto muito do filme. Foi um filme que eu gostei muito. Você vai gostar do livro, eu acho.
vou te emprestar. Eu gostei muito de verdade, assim, eu gostei muito do filme, eu achei um filme muito bem feito, achei um filme muito profundo, de fato, achei que a criança é uma santa, né, além de inteligentíssima, a criança é muito legal, aquela criança. E é um filme que tem várias camadas, então fica a dica, é um filme que tem na Netflix, quem não viu. O Quarto de Jack, é um foi filme indicado ao Oscar. Vale muito a pena, eu não sabia, na verdade eu não sabia nada, porque eu assino Netflix pra ficar brincando, entendi, né, no você vê o cardápio. que tá lá, não, eu fico brincando, porque muitas vezes eu não consigo nem escolher, porque tem tanta É verdade. E, na verdade, gente, real, as sinopses da Netflix são muito ruins. Me contratem alguém que saiba fazer sinopse, porque é muito ruim. São péssimos. Às vezes você deixa de ver um super filme por causa da sinopse, e às vezes você vê um filme horrível, porque pela sinopse. Esse foi um filme que ele apareceu, eu gostei da foto do filme e falei, nossa, deve ser legal. Aí vi a sinopse e falei, pode ser que seja legal. Eu assisti, eu gostei muito. Então eu escolho o filme assim. O livro é legal. O livro dá uma ideia de dimensão maior. Porque o quarto no livro é muito grande. Apesar que no filme tem essa ideia também, né? A gente tá contando tudo, né? Sim, mas não, tudo bem. Quando ele chega no final e vê que é menor do que aquela dimensão do primeiro, né? Quando já tá abandonado, assim, quando ele quer voltar lá e ver o quarto. Mas a gente tem essa sensação na vida, né? Eu costumo ter essa sensação. Quando eu tô no imaginário, quando eu tô pensando em algum lugar, eu tenho a sensação de que aquele lugar é bem maior. Quando eu chego, ele parece ser bem menor. Então, não sei se outras pessoas têm isso, mas eu tenho muito essa sensação. Na minha memória é sempre maior. Então acho que é o que acontece com a criança. A gente tá dando vários spoilers e a gente não contou a história. É a história de uma garota que ela foi sequestrada, voltando da escola, e ela fica presa num quarto. Eu tô pedindo uma água pra Jéssica aqui, por isso que a voz dela sumiu. Ele fica preso num quarto. Na verdade, ela fica presa num quarto e esse cara que sequestrou ela, ele estupra ela. Então, ela tem um filho dele e ela cria esse filho no quarto. Ela, de alguma maneira, ela consegue convencer ele a ficar com a criança. E ele gosta da criança também, a sua maneira, né, de louco. E ele cresce, até que quando a criança faz 5 anos, ela se enche muito daquilo. E ela resolve planejar uma fuga. E aí vocês vão ter que assistir, mas é um filme que vale muito a pena. O livro eu não li, mas agora que você me indicou, também vale a pena, talvez sim. eu leia. Falando de adaptações, o livro da Giovanna Madalosso é um livro que vai ser adaptado para o cinema. Ainda pode ser roubado. Ainda não sei se vai ser uma série ou se vai ser um filme, porque ela tá mantendo pelo menos esse segredo, mas já teve os direitos negociados. E é um livro que chama Tudo Pode Ser Roubado, com a vantagem de que a Giovanna foi roteirista durante muito tempo. Então ela escreve muito cinematograficamente, é um texto muito imagético, você imagina. E aí eu tô muito louca pra ver o filme no cinema. Inclusive a gente entrevistou ela pro Margens. A gente entrevistou ela. Vai tá aí a entrevista com ela também. E a Giovanna é uma querida, uma pessoa muito divertida. O livro é um livro que eu gostei muito. Nossa, muito bom. Acho que também é uma grande celebração. Você sabe que assim, me lembrou um pouco do Pitacilgo, da Dona Tarte? O Pitacilgo é um pouco mais longo, né? Meio mais detalhista. Mas o fato do roubo por causa do roubo da obra de arte, né? Algumas passagens. Eu achei o livro da Giovanna muito melhor que o Pitacilgo. Eu achei ele mais dinâmico, mais prático, mais legal. Eu não sei avaliar qual que eu gosto mais. Assim, eu gosto muito do livro da Giovanna porque eu acho que é uma feliz surpresa, né, pra literatura brasileira. Uma autora no primeiro romance já fazer um romance com essa categoria, assim. E é um livro que ele passa por várias camadas também. E é um livro divertidíssimo. É um livro que você lê numa tacada, você senta. Mas o Pentacilgo eu acho divertido também. Mas eu acho ele meio mais triste, assim. Eu acho que Tudo Pode Ser Roubado, ele é mais cômico, talvez, o tom da voz. Verdade. Embora ele fale absurdamente de solidão, né, e de como que as pessoas lidam com isso, mas ele é mais divertido. São dois livros bons. É um livro mais triste, mas eu adoro ele. É da Dona Tarte. Dona Tarte. É um livro que eu gosto muito, mas assim, realmente ele é um livro muito denso, ele é um livro muito grande, ele poderia enxugar um pouco. Tem uns livros assim, né, eu tive essa sensação também com o Cemitério de Praga, do Humberto Eco. Se fosse mais enxugado, talvez... esse eu ainda não li, mas eu tô com ele pra ler. Você falou de livro cômico, tem um livro, Ele Está de Volta, eu esqueci o nome do... que é sobre o Hitler também. Esqueci o nome, o Hitler Volta. Ele tem uma adaptação pro cinema também, que tá no Netflix. Vira e mexe, eu esbarro na Netflix, mas eu ainda não vi, porque ainda não li o livro, mas eu comprei o livro e eu quero ler, mas a minha vida é uma vida de querer ler vários livros. O livro é muito bom, eu li o livro e assisti a série, o filme. Que também vale a pena aí, o pessoal quiser, é bem cômico. O Hitler acorda agora no nosso ano atual, ele acorda de repente, e o pessoal que vê o Hitler acha que ele é uma pessoa que tá... Esses artistas de rua que se vestem
de cosplay, é um cosplay do Hitler. Só que ele fala sério, ele quer entender. E ele vira youtuber também, né? Ele participa de um programa de TV também, enfim. É muito divertido, é muito cômico. O livro é mais legal, confesso. Eu quero ler, é um livro que eu quero ler, eu comprei, ele tá lá, assim, aguardando pra ser lido. E, bom, enfim, gosto, né? Gosto de livros cômicos, assim, Você também. sabe Eu gosto de livros que trazem esse humor inteligente. A gente falando de humor, de coisa cômica, o Sherlock também. Eu sou apaixonado no Sherlock, nos livros. Sim. Os filmes eu já não gostei. Os filmes agora com o Robert Downey Jr., né? Eu vi só o primeiro. Eu até gostei, mas eu achei Teve cansativo. até uma adaptação, e fugiu muito do que é, na minha opinião. Eu acho que a única pessoa que conseguiu adaptar um pouco o ideal do Sherlock foi o Jô Soares, no Xangô de Baker Street. Eu gosto muito desse livro, eu dou muita risada. Mas a série da Netflix com o Sherlock, eu acho que foi muito mais parecida, porque eles baseiam realmente nos livros, trazendo para o dia de cá, né? O Watson, em vez de escrever um diário, ele tem um blog, né? Em vez de ele escrever um livro, ele escreve num blog. Então, eu acho que foi muito feliz também. Então, é uma adaptação que eu indico. Não os filmes, mas eu indico a adaptação a que tem na Netflix. Da Netflix, a série mesmo, Sherlock. É muito legal. E aquele ainda, Benedict. Espero ter vida pra fazer isso. Mas falando do Jô Soares, eu gosto muito dos livros eu também. do Jô Soares. Eu li o Xangô de Baker Street, eu li O Homem que Matou Getúlio Vargas, e pra mim é o melhor. É o melhor. Dimitri, né? Eu não gostei de um livro do Jô Soares que chama Esganadas. Eu li esse livro, eu também não gostei. Eu tava, inclusive, procurando aqui o nome pra gente falar sobre isso. Inclusive, trata até da gordofobia do jeito irônico lá, mas eu achei uma história muito ruim. Para quem leu, eu li todos, né? Então eu sei bem o estilo do Jô Soares e eu gosto muito. O Assassinato na Academia Brasileira de Letras também é muito bom. Que ele tem uma frase ótima que ele fala que na academia ele quer ser imorrível, ele não quer ser imortal, né? Sim. Porque imortal na academia morre, né? Então não é muito lucro. Mas os Esganados não gostei tanto, não. Agora o Xangô, O Homem que Matou Getúlio Vargas, são meus eu li o Assassinato na Academia Brasileira de Letras, eu não li, e As Esganadas eu li, mas não é um livro que eu gosto. Inclusive foi um livro que eu comprei por tratar do tema, assim, porque eu gosto da escrita. O que você achou? Como que você achou a abordagem dele, assim? Não, eu achei até respeitosa, só que eu não gostei do livro mesmo. Eu achei a história fraca. Sabe eu tenho a sensação que ele escreveu correndo. Parece que sim, parece que tipo, ele tinha que entregar, isso, né? E aí ele tinha só o esboço, e ele entregou só o esboço, ele não discorreu sobre aquilo. Talvez seja isso, parece um livro apressado, sim. Eu acho que sim, faltou um pouco de cuidado. Eu gosto, assim, da maneira como ele trata, assim, porque em alguns momentos, assim, eu acho que é respeitoso porque ele é uma pessoa gorda, então ele sempre brincou com e fez humor disso, mas não um humor escrachado, assim, não um humor que machuca. E o livro também não me senti machucada por isso, mas ele consegue passar bem como às vezes o corpo da mulher gorda é visto, e isso é legal. Mas não, assim, não é um livro que eu acho que vale a pena, real, assim, falando. O Jô Soares é divertidíssimo e ele escreve romance policial. Pra quem não sabe, o ouvinte aí que não conhece os livros do Jô Soares, ele escreve são romances policiais. E o Esganado, em especial, é um serial killer que mata pessoas gordas. Ele atrai através de doces e tal. Depois ele até faz coisas, né, com o corpo da pessoa, e enfim, não vou contar muito. É uma história bem simples também. Eu li a autobiografia dele, o volume 1, é bem legal. Do Jô Soares? Eu não conheço. É muito legal, lançou esse ano. Agora vai lançar o ano que vem, vai lançar o volume 2. É muito massa. Ele foi ainda a primeira parte da vida dele aí, de infância e tudo mais. Foi bem legal. Eu acho que... inclusive o Xangô de Baker Street, lembrando aqui rapidinho, teve o filme também. Tem um filme. Nunca assisti. Não gostei não, mas o livro é bom. O livro é bem bom. Um que eu achei que foi muito bom, que quando virou filme, foi o Hannibal. Silêncio dos Inocentes, né? Sim, é muito bom. O livro é muito bom. Eu li o livro e eu vi o filme. Realmente é bem fiel. Eu tô aqui tentando buscar algum que eu gosto. Eu gosto de Harry Potter, embora eu acho que fique algumas lacunas. Game of Thrones nunca assisti, nunca li, ainda não tive vida suficiente pra isso, mas eu lembrei. É a saga Millennium, que no cinema são os homens que não amavam as mulheres, a menina que brincava com o fogo e a rainha do Castelo de Ar, que é uma trilogia. Agora
já tá no 5º livro. Ela é sueca, o autor é o Stieg Larsson. Ele morreu depois que ele escreveu o 3º livro. Ele morreu muito jovem, 49 anos, mas ele deixou o esboço até o 9º livro, porque era pra ser uma série até o 9º livro. E aí a equipe dele que trabalhava com ele tá finalizando esses livros. A gente percebe uma diferença. Eu li até o 4º, que é A Garota na Teia. Que é filme ou são livros, série? São livros. Ah, são só livros. Não, mas aí virou filme. E aí tem duas versões. Tem a versão sueca do filme, que vai até o 3º. Então tem a trilogia. E tem a versão hollywoodiana, que tem só o 1º. A versão sueca, eu acho ela muito melhor do que a versão hollywoodiana, porque ela é muito mais fiel. Exatamente como eu imaginava, é como acontece. E os atores não são atores perfeitos como é em Hollywood. Então são pessoas que não são tão bonitas, que não tem aquela coisa plastificada do cinema hollywoodiano. Mas vale a pena ver Você tá as falando, duas. eu tô lembrando vagamente, eu não tô lembrando muito. Eu acho que eu devia ter lembrado mais, né? Porque foi falado disso. Foi muito falado. Eu não sei se você leu, mas eu não li. O livro, não li, nem os vi. livros são muito bons, porque eles tratam de tráfico humano, eles tratam de violência contra a mulher e tudo isso ambientado numa trama que é policial também. Tem um protagonista que é um jornalista, que é o Mikael Blomkvist, e tem uma hacker que ajuda ele a desvendar essas coisas, então a trama fica meio em torno deles. E aí, só que assim, é muito bem construído, os personagens tem muitas mortes, mas antes de um personagem simplesmente morrer, ele é apresentado, ele é introduzido na história, você acaba se afeiçoando por ele, então você sente quando esse personagem morre. Não é um livro apressado, são uns livrões também, eles são bem grandes. Eu doei os meus, se eu soubesse que você não conhecia, eu teria te dado, porque são livros muito legais. Do ponto de vista de livro policial, assim, eu gosto de histórias policiais, de livros policiais. Eu acho que é um dos melhores que eu já li, assim. É uma baita de uma trilogia, vale muito a pena ter. É um livro que te prende, ele é atual, então a maneira como a história é contada, a forma como ela se passa, as novas tecnologias, as redes sociais, isso se passa, e tem uma cena, assim, de vingança de um estupro, que pra mim é a melhor cena e a melhor ideia pra vingar um estupro no mundo. Então, quem gosta do tema, leiam, assistam, porque é bem maravilhoso. Mas não façam isso em casa. Tem o Tempo de Matar, né? Do John Grisham, que virou filme também com Morgan Freeman. Sobre vingança e estupro também é bem legal. Sobre estupro também é um filme bacana. Dessas trilogias novas aí, eu li, eu achei muito bom os livros. Não gostei do filme. Foi os Jogos Vorazes, Hunger Games. Eu não cheguei a ler os livros, mas são bem mais interessantes. Eu assim. vi o primeiro filme, mas não me prendeu muito. Talvez o livro seja melhor, assim. O último livro é muito bom, é muito bom até. Por incrível que pareça, geralmente a trilogia foi ficando fraco, assim. Mas é legal. Os livros do John Grisham valem muito a pena. Eu acho o Júri. Eu acho que eu li O Homem que Fazia Chover. Tenha sido o Júri que eu li. O Júri é muito bom. Que eu são gosto, livros policiais, eu gosto. Se passa em ambientes jurídicos, né? Então eu gosto particularmente também por isso, que eu acabo me identificando com bastante coisa. Assim. Séries jurídicas estão na moda, Estão né? na Você moda. já assistiu alguma? Assisti Suits. É legal? Legal. Gosto muito de Suits. Assisti ela inteira e vale a pena. Que é a série da princesa, né? É verdade, é verdade. Ela fazia a série, a Rachel. Eu assisti The Good Wife, ainda não assisti Suits, mas quero assistir. E tem, você me falou The Good Wife. Eu falei, é muito boa, é muito boa. E tem a Scandal também, mas eu vi o primeiro episódio, não me prendeu, embora eu goste muito da Shonda, mas não me prendeu, então talvez numa próxima oportunidade. Muitas séries aí que muitas viraram. Dicas. Muitas dicas. Jéssica, estamos chegando ao fim, já há muito tempo. Estamos chegando ao fim do nosso terceiro episódio do podcast. Nosso terceiro episódio do podcast. Mas foi muito bom, né? Falamos de temas densos, falamos loucamente. Pois é. Indicamos muitas coisas aqui, né? Tem um pessoal que tem ouvido o podcast aí que eu tenho mostrado. Tem falado bastante isso, tem anotado bastante as dicas aí que a gente está dando. Eu acho isso legal, porque depois a gente pode conversar bastante e ampliar aí eventual participação. Inclusive é uma coisa que a gente fala aqui para os ouvintes, né? Sim. Espero que os próximos episódios, não o próximo ainda, mas eu acho que daqui uns 2 episódios nós vamos começar a ter umas participações, ainda que distantes, por telefone com o pessoal aí, que eu acho que
tem a agregar aí com o podcast. Né? Sim, a gente quer muitas participações, na verdade a gente começou a fazer agora e por isso a gente ainda não tem, mas a gente tá muito feliz, eu tô muito feliz com o podcast, pra mim tem sido bem legal fazer. Quero deixar a dica, se alguém tiver ideia, quiser mandar sugestão, quiser mandar livro, quiser mandar dicas, quiser sugerir filme, tudo, entre em contato com a gente consegue achar a gente no Margens, que é margens.com.br, o e-mail é contato@margens.com.br. Vai ter uma abinha lá do podcast. Vai ter uma aba do podcast, vai ser só clicar, daí você vai conseguir ouvir em várias plataformas, vários formatos, como for melhor pra vocês. E como é que a gente te acha, Tadeu, na internet? Na verdade, eu tô basicamente no Instagram e no Twitter. O Facebook eu tô bem bodeado assim, de mexer, tô mexendo super pouco. Logo vai ter uns links meus lá no Margens também. Tô mais no Margens do que em outros lugares. Lá você vai achar bastante coisa. Mas no Instagram eu tô no Tadeu F. Rodrigues e no Twitter eu tô no Tadeu Rodrigues. Então só clicar lá e super fácil de comunicação, tendo ideia, a gente vai... Deixa eu ler uma frase que é do livro do Sofrimento do Jovem Werther. Por favor. Que eu acho que é bem pertinente pro momento, que eu gosto muito, que ela é destacada. Eu peguei o livro, estava destacado lá, falei, vou levar o podcast, que fala assim: toda regra destrói o verdadeiro sentimento e a verdadeira expressão da natureza. Bem anárquica, né? Muito Página anárquica. 20, não é muito boa pros tempos que estamos vivendo. Brincadeira, muito boa, sim. Obrigada. Eu acho que a gente realmente tá no caminho pros finalmente. Valeu. Agradecemos quem nos ouviu até aqui. Um beijo, pessoal. Valeu. Valeu.